pessoal! Falaremos hoje sobre o contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente foi inserido na CLT, por meio da Lei 3.467 de 2017. Então, qual o artigo da CLT que fala sobre trabalho intermitente? Artigo 443 e artigo 452-A. O artigo 443 nós já tínhamos, foi alterado por meio dessa lei. E o artigo 452-A foi acrescido à CLT. Mas o que é a prestação de trabalho intermitente? A sua conceituação inicial está no parágrafo 3º do artigo 443, que nos diz que é uma prestação de trabalho com subordinação, mas prestação esta que ela não é contínua. E aí nós teremos a alternância entre a prestação de trabalho e a inatividade. E falarmos sobre esse contrato de prestação de trabalho intermitente, também é importante ressaltar que o empregador pode contratar este empregado para exercer qualquer atividade da sua empresa, seja para uma prestação de atividade secundária, de atividade meio, seja para a prestação de uma atividade fim. Então, não há nenhuma restrição, salvo para os aeronautas, que têm a sua legislação própria. É o que nos diz expressamente o parágrafo 3º do artigo 443. E antes de avançarmos para as particularidades deste contrato, que nós identificaremos uma mudança de paradigma se formos comparar aos outros contratos de trabalho, mas como eu disse, antes de avançarmos e entendermos melhor, é importante eu mencionar que nós tivemos durante um período uma medida provisória, a medida provisória 808 de 2017. Esta medida provisória foi encerrada a sua vigência em 2018, em 23 de abril de 2018. Foi encerrada não porque o Congresso Nacional se posicionou em relação a essa medida provisória de forma contrária, mas foi encerrada porque o Congresso não se posicionou, não chegou a nenhuma conclusão em relação a essa medida provisória. E vale, de forma breve, mencionar que o artigo 62, quando nos diz da possibilidade do Poder Executivo editar uma medida provisória, a medida provisória ela só é editada se nós tivermos aqui um caráter de relevância, de urgência. Então, pela sua relevância, pela sua urgência, nós não poderíamos esperar que a alteração se desse por meio de um processo legislativo, como nós temos então projetos aqui de lei. Pois bem, se temos um caráter de relevância, um caráter de urgência, o que nós esperávamos é que, dentro do prazo da medida provisória, o Congresso Nacional se posicionasse em relação à mesma. Então, qual foi o prazo que nós tivemos dessa medida provisória? O prazo foi de 120 dias. Uma medida provisória, só também a título de conhecimento, ela tem um prazo de 60 dias, havendo a possibilidade de uma prorrogação. Prorroga-se aqui pelo igual período, ou seja, pelo um prazo de mais 60 dias. Mas essa prorrogação só ocorre se o Congresso Nacional ele não decidiu ainda a respeito da medida provisória. Então, voltemos aqui. O seu prazo foi de 120 dias. Foi de 120 dias porque o Congresso Nacional, num primeiro momento, num primeiro prazo, não decidiu, e nem no segundo prazo. E agora o que nós temos é, com o encerramento da medida provisória, volta a redação antiga, volta a redação da Lei 13.467 de 2017. Então, muitos tinham aqui dúvida e ficava-se no questionamento se essa medida provisória
não fosse aprovada, o que ocorreria com os dispositivos dessa medida provisória? Pois bem, então aqui já afirmo para os senhores que, com o encerramento da mesma, voltaremos à redação antiga. Mas não é porque nós temos agora o retorno da Lei 3.467, 2017, na íntegra, que não teremos aqui a obrigação de mencionar esta medida provisória, porque a mesma, ela gerou efeitos durante um curto período, mas gerou efeitos. E é importante falarmos que este tema, trabalho intermitente, é um tema novo. Como um tema novo, o que nós poderemos é, posteriormente, num curto espaço de tempo, termos agora a possibilidade de um projeto de lei que, de certo modo, pode vir com uma redação parecida com essa medida provisória. Ok, já falei demais sobre a medida provisória, agora vamos especificamente falar sobre as características, sobre as particularidades deste contrato de trabalho intermitente. E eu ressaltei bem no início sobre o conceito que é uma jornada móvel não contínua. E aí veremos o seguinte, que este empregado ele só receberá se ele tiver prestado serviço efetivo para o seu empregador. Se um determinado mês o mesmo não for convocado, ele não receberá a sua remuneração. Então, se ele recebe, mesmo não trabalhando, eu não posso considerar como prestação de trabalho intermitente. E digo mais, este período que ele não está laborando considera-se como inatividade. Então, se é considerado período de inatividade, este período, o empregado, ele pode laborar para um outro prestador de serviço, ele pode ter outro empregador? Sim, pode ter outro empregador ou outros empregadores. Mas, se esse empregado tiver outros empregadores, quando o seu empregador ou quando um empregador chamá-lo para prestar um determinado serviço, ele poderia se recusar sob a fundamentação de estar prestando serviço para um outro empregador? Este empregado, ele tem a liberdade de recusar a prestação de serviço e não será considerado como insubordinação. Fiquemos com isto bem claro, que o empregado não está obrigado a aceitar a convocação do empregador para a prestação de um serviço. Mas, se ele aceitar, obriga-se à prestação do serviço, sob pena de multa de 50% do valor da remuneração que ele receberia. E aí, veremos também o seguinte, que o empregador, ele necessita convocar o empregado com antecedência mínima. Antecedência mínima de, no mínimo, 3 dias da prestação do serviço. O empregado, por sua vez, ele, de forma expressa, tem de dizer que aceita a prestação do serviço, pois se ele se mantiver calado, no silêncio, presume-se a sua recusa. Então, o empregado, ele não precisa justificar a recusa, mas ele necessita obrigatoriamente, para a prestação do serviço, de dizer, sim, eu desejo prestar serviço. Mas qual é o prazo? O empregado da convocação, ele tem um prazo de 1 dia útil para se manifestar. A medida provisória, ela alterava e dizia que o empregado, ele tinha de
se comunicar com o empregador de forma expressa no prazo de 24 horas e não no prazo de um dia útil a contar da sua convocação. Então, voltemos para ficar isso na nossa mente. O empregado, tão logo convocado, tem um prazo de um dia útil para se manifestar de forma expressa que deseja laborar para o seu empregador. O empregador, por sua vez, tem de convocar o empregado com antecedência mínima de, isto mesmo, com antecedência mínima de 3 dias. Avancemos aqui. É importante falarmos que, tão logo mesmo for convocado e prestar o serviço, ele tem direito de receber. Receber quanto? Qual o valor da sua remuneração? Ele não poderá receber menos do que o valor hora do salário mínimo e nem poderá receber menos do que um outro empregado que exerça a mesma atividade, a mesma função, no mesmo estabelecimento. Também, este empregado tem direito aqui de receber, por cada prestação de serviço, juntamente com a remuneração, as parcelas do 13º, também férias, repouso semanal remunerado e outras gratificações legais. Vejamos, ele foi convocado para prestar serviço, prazo, 1 mês. Então, ele receberá o que exatamente? Receberá 1 mês de salário junto com outras parcelas. Quer dizer, ele receberá proporcionalmente o 13º, proporcionalmente as férias e também receberá gratificações legais e também receberá aqui descanso semanal remunerado. Da mesma forma, se ele for convocado para laborar por mais de 1 mês, por 2, por 3 meses. E aí diz a lei o seguinte, que ele receberá estas parcelas, se for convocado, por 1 mês, ou por 2, ou por 3, não importa qual o período, mas ele só receberá ao final da prestação de serviço. Oi? Como assim? Ao final da prestação do serviço, quer dizer que este empregado, se convocado para prestar serviço por 2, 3 meses, só receberá depois de 3 meses? A CLT, no seu artigo 459, estabelece para nós que o empregado, ele tem de receber o salário no prazo máximo de 1 mês. Que quer falar o seguinte, olha, empregado, você tem direito ao salário e empregador, você tem a obrigação de pagar esse salário, se for mensal, se o salário for mensal, tem de pagar até o prazo de o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalho. Então, não pode ultrapassar 1 mês. Mas agora, nos diz a CLT, dentro deste tema, trabalho intermitente, no artigo 452, que ele receberá ao final da prestação do serviço, que entra em conflito com o artigo 459. A medida provisória, ela alterava e dizia que
Se ele for convocado para prestação que supere um mês, as parcelas, então a remuneração e as demais parcelas que nós já citamos, não poderão ultrapassar um mês. Então mudava isso e ia de encontro com o artigo que eu mencionei, o artigo 459. Mas nós não temos mais medida provisória. Ficaremos com a redação da Lei 13.467 de 2017, que estabelece que o mesmo receberá ao final da prestação de serviço. Pois bem, parágrafo 6º. Ao final de cada prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas, ao final de cada período. Parágrafo 6º. Remuneração, férias proporcionais, com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Ok? Numa primeira interpretação, numa interpretação gramatical ou literal, podemos concluir que ele, agora, trabalhador intermitente, poderá receber somente daqui a 2 meses, se for convocado para uma prestação no prazo de 2 meses. Outra coisa importante deste contrato intermitente, que não podemos deixar de mencionar, é que este empregado, se ele não for convocado durante 1 ano para prestar serviço para o seu empregador nessa modalidade, terá alguma consequência? Se ficar, vamos lá, ficou sem laborar, ficou sem ser convocado por um prazo de 1 ano. E aí? Medida provisória dizia que, se o empregado não for convocado pelo empregador no prazo de 1 ano para prestar serviço, nós teremos o rompimento deste contrato, a rescisão deste contrato. E nos dizia quais eram as parcelas, quais eram as verbas rescisórias que este empregado tinha direito no rompimento do contrato. E dizia para nós que ele teria direito à metade do aviso prévio este indenizado, e a metade do fundo de garantia. E o saque do fundo de garantia seria de 80%. Nos dizia também que este empregado não tinha direito ao seguro-desemprego. Mas, como eu disse, dizia a medida provisória. E a lei diz algo a respeito? Não fala nada sobre a obrigação do empregado do empregador, não diz nada sobre a obrigação do empregador de convocar o empregado, o que, no primeiro momento, nos faz interpretar que, se a lei não fala nada, então a empresa pode deixar de convocá-lo por um prazo superior a 12 meses e vai continuar este contrato. Ele não será rompido. Vamos também entender que, quando nós falamos de contribuição previdenciária, recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia, fica a cargo da empresa. Mas se o empregado foi convocado para laborar apenas alguns dias e, ao final do recebimento do seu salário foi inferior ao salário mínimo, o que nós teremos é o empregado, o contribuinte, o segurado da Previdência Social, poderá fazer a devida complementação, a diferença entre aquilo que ele recebeu
e o salário mínimo, para então recolher a previdência social sob o salário mínimo, que é a alíquota de 8%. Isto se este empregado desejar continuar sendo segurado da Previdência Social. Isto estava no artigo 911-A da CLT. 911-A, que foi incluída pela medida provisória. Hoje nós não temos mais o 911-A, que menciona ou mencionava para nós que este empregado, se recebesse menos que um salário mínimo, poderia complementar o valor para fazer o devido recolhimento à Previdência Social, observando a alíquota do salário mínimo. E a alíquota do salário mínimo é 8%. Então, no primeiro momento, o que nós temos de observar é que, se o artigo foi retirado de nós, o que nós teremos agora é de pensarmos, haverá ou não a possibilidade do empregado fazer essa devida complementação para continuar sendo segurado da Previdência Social. Um outro ponto importante deste tema contrato de trabalho intermitente é o seguinte: o período de inatividade não será considerado como tempo à disposição do empregador. É o que eu falei no início. Na inatividade, ele não recebe. Como ele não recebe, não é considerado como tempo à disposição. E se ele recebesse, eu poderia então afirmar que ele estava à disposição do seu empregador. E se ele tivesse à disposição, ele não poderia ter um outro vínculo empregatício. Também importa ressaltarmos que a cada 12 meses o empregado adquire o direito a férias. Mas quando o empregado for usufruir as férias, ele não receberá 1/3 de férias. Como não receberá 1/3 de férias? Mas essa é matéria constitucional? Calma. Ele não receberá, quando for usufruir as férias, 1/3, porque ele já recebeu. Ele recebe sempre proporcionalmente ao final do período de cada prestação de serviço. É por isso que ele agora não receberá. Mas férias sem dinheiro, vamos também entender o seguinte: a medida provisória dizia o seguinte: o salário maternidade será pago diretamente pela Previdência Social. Então, a medida provisória falava sobre o salário maternidade e que deveria ser pago pela Previdência Social. A lei nada falou a respeito do salário maternidade. Também é importante nos questionarmos. A empresa hoje tem vários empregados por contrato de trabalho indeterminado. Pode romper esse contrato com seus empregados e, posteriormente, contratar estes ex-empregados dentro dessa nova modalidade de trabalho intermitente? A lei fala algo a respeito? Não, a lei não fala nada. A Lei 13.467. A medida provisória nos dizia o seguinte: que era vedado ao empregador, ao dispensar o seu empregado por prazo indeterminado, recontratá-lo de imediato. Então, a empresa deveria esperar um lapso temporal de 18 meses. Então, para recontratar o seu ex-empregado, poderia depois do prazo de 18 meses.
Como eu disse, a lei não fala nada, só a medida provisória que estabelecia a vedação da recontratação de imediato. Por fim, o contrato de trabalho intermitente, esse contrato de trabalho com uma jornada móvel, contrato esse de trabalho onde o empregado ele só recebe quando prestar o serviço de trabalho, esse contrato de trabalho onde dá a possibilidade do empregado ter mais de um vínculo empregatício, este contrato de trabalho onde temos a obrigação do empregador convocar o empregado com antecedência mínima de 3 dias e o empregado, por sua vez, se manifestar de forma expressa com um dia útil de antecedência, com um dia útil da sua convocação, caso ele queira trabalhar para este empregado no seu silêncio, conclui-se a sua recusa, este contrato de trabalho que ele receberá não apenas e tão somente a remuneração ao final da prestação de serviço, mas também outras parcelas como férias, este contrato de trabalho que nos diz que o mesmo ele terá de receber pelo menos o valor hora do salário mínimo, este contrato de trabalho que tem de ser escrito é um contrato de trabalho que também nos traz várias dúvidas a respeito da sua aplicação, como, por exemplo, o final do contrato de trabalho. No final do contrato de trabalho, o mesmo receberá quais verbas? E se não for chamado pelo seu empregador pelo prazo de 12 meses, será rescindido ou estará rescindido o seu contrato de trabalho? Porque a medida provisória estabelecia isso. E agora, o que nós teremos sem a medida provisória? Continuaremos com o entendimento da medida provisória sem termos a mesma? Ou aplicaremos as mesmas regras de um contrato por prazo indeterminado? Então, senhores, antes de contratar os seus empregados, ou antes, senhores advogados, senhores juristas, antes de assessorar os seus clientes na contratação de empregados por contrato de trabalho intermitente, pensem se de fato essa contratação de trabalho ela será viável, se essa contratação de trabalho ela é necessária. Se necessária for, tome os cuidados e pensem naquilo que nós tínhamos com a medida provisória. E fiquemos atentos a novas alterações, porque certamente nós teremos alterações dentro deste tema, até mesmo para preenchermos algumas lacunas, para não termos mais tanta insegurança jurídica deixada pelo legislador e também pelo Poder Executivo ao sancionar uma lei que o mesmo, ao editar uma medida provisória em caráter de urgência e relevância, identificou que este tema, dentre outros temas, não poderia ter sido sancionado. Agradeço a todos, espero ter contribuído neste tema contratos de trabalho intermitente. Até o próximo vídeo.